Dizem que no interior, quando a noite cai, nem tudo que se escuta vem do vento. Histórias sussurradas em volta do fogão a lenha, segredos enterrados nas estradas de terra e encontros que ninguém consegue explicar. Aqui, cada porteira guarda um mistério. Se você ouviu, não foi imaginação. Se você viu, não foi coincidência. Você está entrando nos contos da porteira. Eu nunca fui do tipo que acreditava nas histórias do interior. Sempre achei que eram exageros, coisas inventadas por gente antiga para assustar viajantes solitários. Histórias sobre assombrações, sombras que se movem sozinhas e lugares que não deveriam existir. Mas naquela tarde, sozinho, dirigindo por uma estrada de terra que nem aparecia no mapa, eu descobri que algumas histórias não são inventadas, elas são avisos. O sol já estava baixo no horizonte. O céu parecia queimado, manchado por tons de laranja escuro e vermelho profundo. As sombras se alongavam sobre o chão seco. O vento passava devagar pelo capim alto, mas não era um som comum. Era um som estranho, irregular, quase como se o mato estivesse sussurrando. Eu dirigia há horas, sem sinal de celular, sem placas, sem casas, sem qualquer sinal de vida. Apenas cercas antigas de madeira, quilômetros de terra e um silêncio pesado demais para ser natural. Foi então que eu vi, lá na frente, no meio da estrada, uma porteira. Ela era velha, muito velha. A madeira estava escura, rachada, marcada por anos de sol e chuva. As dobradiças pareciam quase se desfazer. E uma corrente grossa e enferrujada mantinha tudo fechado. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a placa. Uma placa torta, pendurada por um único prego. As letras pareciam ter sido pintadas à mão há muito tempo. Ela dizia apenas: "Não abra." Eu ri. Achei que fosse brincadeira. Talvez um fazendeiro tentando proteger o terreno, ou algum aviso pra gado. Nada além disso. Mas então algo mudou. O vento parou, completamente. Não diminuiu, não ficou fraco. Ele simplesmente desapareceu. O silêncio ficou absoluto, pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso, difícil de se respirar. Foi nesse momento que senti a primeira coisa estranha, a sensação de estar sendo observado. Olhei ao redor, nada, somente um mato alto, imóvel, como se tivesse congelado no tempo. Mas ainda assim, eu tinha certeza, tinha algo ou alguém ali, algo a me observar. A ação começou a bater mais rápido, e sem saber porquê, eu desliguei o carro, abri a porta e desci. Cada passo até a porteira parecia mais pesado, como se o próprio chão tentasse me impedir de chegar perto. Quando toquei a corrente, um frio intenso percorreu meu braço inteiro. Um frio impossível de explicar, como se aquele metal estivesse vivo. Mesmo assim, eu puxei. O som das correntes caindo no chão ecoou alto demais. Alto, longo, distorcido, como se o barulho não pertencesse àquele lugar. Naquele instante, o céu escureceu. O ar ficou pesado, e o silêncio se tornou absoluto. Foi então que percebi. Eu não estava mais sozinho. Atrás de mim, bem devagar, um passo ecoou, pesado, arrastado. Muito, muito perto. E quando tentei me virar, eu ouvi um sussurro, quase colado ao meu ouvido. "Você não deveria ter aberto." O sussurro era tão próximo que eu senti o ar gelado encostar na minha pele, como se alguém tivesse falado diretamente dentro do meu ouvido. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia me mexer, nem respirar direito. O silêncio ao redor parecia esmagar tudo. E então, bem devagar, eu me virei. Não havia ninguém. A estrada estava vazia. O mato continuava parado. Sem vento, sem som, sem movimento. Mas algo estava errado, muito errado, porque as sombras não estavam no lugar certo. Elas estavam se movendo, mesmo sem luz mudando, como se deslizassem lentamente pelo chão. Meu coração disparou. Eu recuei um passo, depois tentando voltar para o carro, mas foi quando percebi algo impossível. O carro não estava mais lá. A estrada também não atrás de mim. Onde antes havia quilômetros de terra batida, agora existia apenas escuridão. Uma escuridão densa, espessa, como uma parede viva. Eu estava preso do lado de dentro da porteira. Foi então que ouvi novamente. Desta vez, não era um sussurro. Eram passos, muitos passos, arrastados, lentos, vindo do meio do mato alto. O capim começou a se mover, mas não como vento. Era como se algo caminhasse entre ele
Alguma coisa pesada, algo grande, algo que não deveria existir. Então eu vi, primeiro, uma forma escura, depois, outra e mais outra. Sombras, altas demais, magras demais, paradas. E me observando, não tinham rosto, não tinham olhos. Mas eu sabia, elas estavam olhando para mim, esperando. O ar ficou gelado, tão gelado que minha respiração virou vapor. E então, todas as sombras deram um passo à frente, ao mesmo tempo. Foi nesse instante que entendi. A porteira não servia para impedir alguém de entrar. Ela servia para impedir algo de sair. Desesperado, corri até a corrente caída no chão. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui levantá-la. Mas eu precisava fechar. Precisava trancar aquilo de volta, atrás de mim. Os passos aceleraram. O som de algo arrastando pelo chão ficou mais próximo, mais alto, mais pesado. Eu puxei a porteira com toda a força. A madeira rangia como se estivesse viva. As dobradiças gritavam, mas ela se moveu lentamente, pesadamente. Quando a corrente finalmente encaixou, tudo parou. De repente, completamente, o vento voltou, os sons do mato voltaram, o céu clareou levemente e as sombras desapareceram. A estrada estava ali novamente. Meu carro também, como se nada tivesse acontecido. Eu não esperei. Entrei no carro, liguei o motor e dirigi sem olhar para trás. Mas antes de ir embora, eu olhei pelo retrovisor, só uma vez, e vi algo que nunca vou esquecer. A placa na porteira havia mudado. As palavras não eram mais "não abra", mas sim "obrigado por fechar". Desde aquele dia, eu nunca mais voltei por aquela estrada. E até hoje, não existe nenhum mapa que mostre onde ela fica.